amados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Projeto Restaurar Famílias. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o tema As Intenções do Coração. Amados, é muito importante a gente entender sobre isso, a gente aprender sobre isso, porque Deus sonda o nosso coração. Deus não está apenas olhando as nossas obras, aquilo que nós fazemos, mas Ele principalmente quer saber quais são os pensamentos que nós temos, quais são aquilo que está dentro de nós, sabe? É isso que Deus quer saber, porque por fora a gente pode fazer muitas coisas e viver de aparências, como muitos fariseus faziam, mas por dentro o nosso coração ele pode estar corrompido. E é graças a essa corrupção pecaminosa que muitos pecados como o adultério, a mentira, a pornografia e entre outros pecados acabam surgindo na nossa vida, devido a algumas brechas que nós damos. E é muito importante a gente aprender sobre as intenções do coração. Esses dias eu estava assistindo um vídeo da Joyce Meyer e apesar dela ser muito engraçada, né, e eu ter rido bastante com o que ela contou, mas o que ela contou é uma coisa muito séria e que muitos de nós acabamos vivendo ali no nosso dia a dia. Ela contou que ela tinha uma vizinha que plantava tomates, ela tinha uma plantação, não só de tomates, se eu não me engano, mas a vizinha dela mexia com plantação. E ela achou aquilo muito legal, muito interessante, ela falou assim: Deus, eu vou plantar tomates. E diz ela que ela começou então a plantar os tomates e não sei o que, só que chegou um tempo que os tomates morreram. E ela ficou muito brava e ela foi questionar a Deus. Ela falou: Deus, por que os meus tomates morreram se a plantação da vizinha tá lá bonita, linda e bela? Aí ela diz que Deus respondeu para ela assim: filha, eu não te chamei para plantar tomates. E ela entendeu que não é porque o outro faz que ela também deveria fazer. Então não é porque a vizinha dela estava plantando tomates que ela também deveria plantar. E muitos de nós, às vezes, amados, com a intenção de sermos parecidos com alguém e de fazermos coisas semelhantes a alguém, e muitas vezes apenas por aparência, amados, apenas para mostrar que nós também podemos fazer, que nós também sabemos fazer, acabamos indo pelo caminho errado. E hoje nós vamos ver uma história assim também, que está na Bíblia, lá em Atos capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 1 ao 11 e vamos entender um pouco mais sobre a importância de sondar o nosso coração e de colocar esse coração todos os dias aos pés do Senhor, para que Ele possa sondar e retirar toda a raiz ruim, má que esteja dentro dele. E a palavra vai dizer assim: mas um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo-o também sua esposa, e trazendo uma certa parte, a colocou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra? Guardando-a não ficava para ti? E após ser vendida, não estava em teu próprio poder? Por que concebeste essa coisa em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e entregou o Espírito. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram essas coisas. E levantando-se os jovens, enrolaram-no e carregaram-o para fora e sepultaram-no. E houve um intervalo como de 3 horas. E entrou sua esposa, que não sabia o acontecido. E Pedro lhe disse: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que os pusestes de acordo em tentar o Espírito do Senhor? Eis que os pés dos que sepultaram teu marido estão à porta e carregarão a ti. E ela imediatamente caiu aos seus pés e rendeu o espírito. E entrando os jovens, acharam-na morta e a levaram, e sepultaram-na junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e sobre todos os que ouviram essas coisas. Eu costumo dizer, amados, agora, depois de muito aprendizado aí, que existem males que vêm para o bem.
Infelizmente, as intenções do coração de uma outra pessoa podem nos conduzir ao bem. E por quê, amados? Mesmo que a intenção de alguém seja má, a palavra de Deus nos dá uma garantia de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nem sempre o mal que alguém vai tentar me fazer vai ser verdadeiramente prejudicial para mim. Porque o mal que eu desejo fazer para o outro, muitas vezes sou eu que vou colher, porque Deus está guardando os seus. Amém? E olha só, a palavra aqui conta a história de Ananias e a sua esposa Safira. E ela conta que eles tinham uma propriedade e que eles negociaram essa propriedade e venderam essa propriedade. E Ananias vem até Pedro e coloca aquela parte daquela venda, né, parte do valor que ele ganhou aos pés de Pedro, ou seja, ele entrega para que Pedro pudesse ajudar os necessitados. Mas por que Ananias fez isso? E para a gente saber o porquê de Ananias ter feito isso, né, de vender a sua propriedade e pegar o dinheiro e entregar para Pedro, a gente precisa ler a palavra de Deus lá no capítulo 4, dos versículos 32 ao 37, para a gente poder entender o que estava acontecendo ali no contexto da eclésia, da igreja, amém? E a palavra vai dizer assim: E a multidão dos que criam eram um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas e os depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada um segundo a sua necessidade. E José, a quem havia sido apelidado de Barnabé, que é, sendo traduzido, filho da consolação, levita do país de Chipre, possuindo terra, vendeu-a, e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, amados, o que nós podemos tirar disso aqui? Veja bem, a palavra vai dizer aqui no capítulo 4, dos versículos 32 ao 37, que a igreja, a congregação de Cristo, se reunia em um lugar, né, juntamente com os apóstolos, e que eles eram uma só alma e tinham um só coração, ou seja, eles eram unânimes, um olhando para a necessidade do outro. E a palavra vai dizer que a graça de Jesus era tão abundante, era tão grande sobre eles, que aqueles que tinham necessidade, tá lá no versículo 34, que aqueles que tinham, aliás, não os que tinham necessidade, perdão, que aqueles que tinham condições, ou seja, aqueles que tinham terras e casas, a palavra vai falar no plural, ou seja, a palavra não está falando daqueles que não tinham condição, mas a palavra está falando justamente dos que podiam ajudar, dos que tinham condições. Ou seja, por que um irmão da igreja, tendo mais de uma casa, não poderia então vender essa outra casa que ele tinha para ajudar alguém que ele sabia que não tinha onde morar? Entende? Então esse era o contexto da igreja naquela época, né, da fundação ali da igreja primitiva. E a palavra vai dizer que aqueles então que tinham condições, como Barnabé, por exemplo, né, que era levita da cidade do país de Chipre, ele então vende uma propriedade e ele entrega o valor dessa propriedade aos pés dos apóstolos, colocando à disposição ali para que os apóstolos, que eram os regentes, fundadores das igrejas, eles então olhassem quem eram os necessitados e ajudassem aquelas pessoas. Mas aí, lá no versículo 1 do capítulo 5, a palavra já começa assim: mas um certo homem chamado Ananias, juntamente com a sua esposa Safira, venderam uma propriedade, e os dois fizeram um acordo de quê?
de reter parte daquela venda, parte daquele dinheiro e passar parte do dinheiro para Pedro. Mas, amados, a palavra vai condenar a atitude de Ananias. E por quê? Simplesmente porque ele reteve parte? Não, amados. Simplesmente porque a palavra vai dizer lá no versículo 3 o seguinte: Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra? O que Pedro está questionando aqui para Ananias? Ele está dizendo: por que Satanás encheu o teu coração? Ou seja, Pedro está dizendo que Ananias deu uma brecha para que Satanás enchesse o coração dele a ponto dele mentir sobre a venda, sobre o valor da venda que ele fez. Então, na verdade, a intenção do coração de Ananias em vender a propriedade não era uma intenção pura e genuína, mas era uma intenção gananciosa e soberba. E essa intenção do coração de Ananias, veja isso, entenda isso, a intenção do coração de Ananias abriu a brecha para que Satanás enchesse o coração dele a ponto dele mentir. Porém, amados, quantas vezes as pessoas fazem isso conosco, achando que estão mentindo para nós, fazendo coisas e tomando atitudes como se estivessem nos prejudicando e como se estivessem fazendo algo contra nós. Mas Pedro vai deixar muito claro aqui: porque Satanás encheu o teu coração e você mentiu ao Espírito Santo. E lá no versículo 4 ele vai dizer assim: guardando-a não ficava para ti, e após ser vendida não estava em teu próprio poder, porque concebeste essa coisa em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. O que Pedro está falando aqui com Ananias? Se você tivesse ficado com a sua terra, ela não continuaria sendo sua, ela já era da sua posse. Você não precisava ter feito o que você fez. E se você tivesse vendido ela e tivesse pegado todo o valor para você, não seria melhor? Não seria melhor do que você mentir? Porque o que Ananias fez, amados, não foi chegar para Pedro e falar assim: olha, Pedro, eu vendi tanto, mas eu estou entregando tanto porque eu vou ficar com tanto. Não, ele mentiu. Ele chegou para Pedro e disse: ó, vendi minha propriedade por esse valor aqui. E ele não contou a verdade, ele omitiu o que a palavra considera também como uma mentira, não faz diferença nenhuma. Só que Pedro vai deixar muito claro para ele: você não mentiu para os homens, você não mentiu para mim e não mentiu para as pessoas que estão aqui, você mentiu para Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. A partir do momento que você mentiu para Ele, sabendo da abundante graça que todos aqui estamos recebendo, você mentiu para Deus. E olha só o que ele vai falar lá no versículo 4 ainda. Ele diz: porque concebeste esta coisa em teu coração. Conceber. O significado da palavra conceber é o mesmo que gerar. Então, Pedro está dizendo aqui que antes de Satanás encher o coração de Ananias, ele já estava com intenções maliciosas, intenções impuras, corrompidas no coração dele. E por isso Satanás teve o espaço para plantar a mentira. Amados, é muito delicado esse assunto. Por isso que nós temos que parar e refletir todos os dias. Deus, qual é a intenção do meu coração quando eu estou fazendo alguma coisa? Qual é a intenção? A intenção de Ananias, amados, pelo que eu pude entender, era aparecer, era fazer porque todo mundo estava fazendo, eu vou fazer também. Só que a intenção dele não foi pura e verdadeira como de todos os outros aqui. Só que Deus, amados, Deus, ele é muito justo e muito correto. E a palavra vai dizer que assim que Ananias foi então ali, esqueci a palavra, mas assim que ele ouviu de Pedro o que ele tinha a dizer, ele caiu morto.
porque a igreja estava iniciando, inclusive aqui é a primeira vez que vai se ouvir a palavra eclésia. Congregação, igreja, é a primeira vez. A igreja do Senhor não podia começar dessa maneira. A igreja do Senhor não podia dar espaço para pessoas que estavam dando espaço para intenções más, que consequentemente daria espaço para Satanás. E Ananias cai morto. E a palavra vai dizer que no intervalo ali de quase 3 horas chega Safira. E vai dizer que Pedro deu ainda uma chance de Safira, para Safira de falar a verdade. E ele vira para Safira e ele pergunta assim: olha, por um acaso vocês venderam por esse valor? Porque Pedro, ele só tinha ideia do valor que ele recebeu. Ele não sabia, na verdade, por quanto... Eita, acho que está começando a chover. Ele não sabia, na verdade, qual tinha sido o valor total da venda, entende? E quando ele questiona Safira, ele pergunta para ela, por exemplo: vocês venderam mesmo essa propriedade por R$1.000? Porque era o valor que ele tinha conhecimento. E ela pega e confirma: sim, nós vendemos. E aí Pedro vai falar: então você realmente consentiu com o seu marido? Você consentiu em falar a mentira? Por que vocês fizeram isso? Havia no coração deles uma intenção ruim. E o Senhor, Ele é um Deus que sonda corações. Nós não podemos fazer as coisas, amados, achando que estamos mentindo para homens. Não podemos fazer as coisas achando que estamos enganando pessoas. A palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 7, capítulo 6, versículo 24, Jesus ele vai deixar muito claro: nenhum homem, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou ele odiará um e amará o outro, ou ele se apegará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a 2 senhores, não se pode servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e às riquezas, a Deus e aos bens materiais. E na verdade, Ananias, a intenção dele era de mostrar que ele também tinha propriedades, que ele também era um homem de posses, que ele poderia fazer o que os outros irmãos que também tinham condição estavam fazendo. Só que a intenção dele não foi pura e genuína, não era uma intenção de ajudar as pessoas, era apenas uma intenção de aparecer para as pessoas. E o problema maior, amados, não foi nem a intenção má no coração, e não foi nem Satanás ter enchido o coração dele, foi ele não ter resistido ao mal. Foi em momento nenhum ele ter tido temor a Deus, foi em momento nenhum ele ter pensado que Deus estava vendo, que Deus estava ciente do que estava acontecendo. E ele chega lá para Pedro, né, todo bonitão: aqui, olha, eu vendi tal propriedade, está aqui o valor, achando que Pedro jamais saberia da verdade sobre tudo o que tinha acontecido. Mas como eu falei para vocês, existem males que vêm para o bem, né? Porque a palavra continua dizendo que quando Ananias cai morto, alguns jovens que estavam ali, né, pegaram e enterraram ele. Só que lá no versículo 5 diz assim: e um grande temor veio sobre todos os que ouviram essas coisas. Uau! Um grande temor veio sobre todos os que ouviram essas coisas. E por quê? Porque muitos talvez estivessem ali pensando: será que Deus vai realmente ver o que eu estou fazendo? Será que Deus realmente sabe? Será que Deus realmente está nesse negócio? E quando eles viram, né, a situação ali que aconteceu com Ananias, que foi o próprio Espírito Santo quem revelou para Pedro a intenção gananciosa, mentirosa do coração de Ananias, a igreja então passou a temer ainda mais ao Senhor. E agora é claro que dali para frente, com certeza, a igreja passaria a pensar e repensar
muito antes de fazer qualquer coisa, porque eles tiveram convicção de que Deus sonda corações e de que Deus sabia de cada intenção, de cada coração dos que estavam ali. Então, amados, é por isso que eu quis gravar aí mais uma parte, né, uma parte 2 desse tema tão especial e importante. Porque nós precisamos tomar cuidado e diligentemente tomar cuidado com o nosso coração e com a intenção do nosso coração. Nós não podemos fazer algo principalmente para Deus sem primeiro pensar e buscarmos clareza sobre a intenção, sobre a qual, o porquê, por que nós estamos fazendo isso? Será que é uma intenção boa e genuína? Será que eu tenho sido verdadeiramente alguém que tem um coração puro e verdadeiro, sincero diante do Senhor? Ou será que eu estou sendo só mais uma hipócrita? A intenção de Ananias e de Safira, sua esposa, foi uma intenção hipócrita. Não, eu vou fazer porque todo mundo vai ver. Mas não era uma intenção sincera e genuína diante de Deus. Então, que no nome de Jesus nós possamos refletir sobre qual é a intenção do nosso coração, quando nós nos colocamos à disposição de fazer qualquer coisa. E principalmente quando nós fazemos algo para o Senhor. Amém? Bom, amados, que a palavra de Deus possa tocar no seu coração e falar com você, te ensinando cada dia mais como você deve buscar melhorar, crescer no Espírito, né? Aonde você deve buscar essa fonte de revigoramento, de purificação, de santificação verdadeira, que é na palavra de Deus, e que nós devemos todos os dias nos colocar aos pés do Senhor, assim como eles faziam aqui, traziam as ofertas ali aos pés dos apóstolos, mas nos colocarmos agora aos pés do Senhor Jesus e pedir a Ele: Senhor Jesus, sonda o meu coração. Se a minha intenção não for pura, genuína, sincera, humilde, que eu não faça nada. Que eu não faça nada. Porque se a intenção do meu coração for má, se a intenção do meu coração for gananciosa, soberba, perversa, altiva, que eu não faça nada. Porque eu não estarei fazendo para o Senhor. Mas eu estarei dando uma brecha para Satanás encher o meu coração. E assim eu vou acabar servindo a Ele e não ao Senhor. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uma excelente noite. Deus abençoe esse restinho de terça-feira. E que Deus abençoe para que a gente possa estar aqui para mais e mais vídeos, aprendendo mais e mais, cada dia mais, sobre a palavra dele. Amém? Um beijão e até a próxima.